aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa super aula? Já vou adiantar para você, quero que você já se prepare para essa super aula, que realmente o professor preparou. Os pontos principais que você tem que saber vai estar constando nessa aula e faça sua matrícula. Não perca tempo, faça sua matrícula para o nosso reta final, que vai começar dia 17 de junho, que serão 2 semanas alucinantes, preparando você para o 29º exame de ordem, ok? Então fica o convite, dia 17 de junho, presencial, reta final, aqui no Lar Concurso. Um abraço. Vamos lá então, meus amigos, minhas amigas, mas minhas amigas hoje, né, meus amigos também, acabei de observar ali, mas não é. Vamos dar início aí mais um curso, né, na realidade, prazer ter aí muitos de vocês onde já conheço já aí das nossas salas de aula, né, e muitos aí agora com esse objetivo, alguns ainda, né, lutando duro, e se Deus quiser agora nós vamos, nesse exame 29, arrebentarmos aí, tudo bem? Na aprovação, né, galera? É um exame que eu acho que vai trazer alguns ponderamentos diferenciados, né? É um exame que espero eu que nós tenhamos umas questões mais tranquilas que do exame passado em alguns pontos, né? Principalmente de ética e direito do consumidor. E pelo que eu estou vendo, acho que essa prova vai ser bem light, sim, pelo que nós estamos observando, assim, de algumas, né, vamos dizer assim, reuniões que estamos tendo lá na OAB também, né, claro que a gente não tem nem influência nenhuma na prova e não temos acesso à prova, é claro, ela corre em sigilo, ela vem lacrada, mas acredito que nós tenhamos aí uma tranquilidade maior aí nessa próxima prova, né, em relação, por exemplo, até os níveis de questões, né, e essa adaptação que a gente todas as vezes passa também na primeira fase, né? De questões às vezes fora do comum, ou questões muitas vezes que a gente fala o que esse negócio está fazendo na minha prova, né? Então eu acho que dessa vez nós vamos ter aí, certo, pessoal, temas aí mais tranquilos e com certeza, acredito eu, galera, os temas que a gente sempre trabalha, né? Que a gente tem mais influência, são aqueles temas que sempre eles batem e voltam, certo? Sendo cobrados na primeira fase, né? Que é a questão estrutural, que é a questão, né, que sempre não deixa de ser trabalhada, que é a questão de sanções administrativas, que é a questão de incompatibilidades e impedimentos, né? Dessa última vez nós tivemos questões, né, trabalhando um pouquinho sobre espécies de honorários com influência da nova espécie que nós estamos tendo aí, né, dos honorários assistenciais. A gente vai ter alguns comentários à frente também, mas a OAB ela nunca deixa de estar frisando esses pontos principais que nós temos dentro do nosso estatuto, do próprio Código de Ética e também, né, pessoal, do nosso regulamento geral. Então a gente sempre dá esse pontapé inicial, frisando conteúdos, né, começando com o dos primordiais, né, onde nós falamos sobre a estruturação organizacional, né, a composição de câmaras, poderes atribuídos a cada uma delas, hoje estabelecida e dando início pelo nosso Conselho Federal, desde o artigo, né, 51 e seguintes, né? Ele dá esse pontapé inicial, trazendo as características primordiais existentes em cada uma, né, desses órgãos hoje que nós temos, começando desde o maior, que está lá em Brasília, e ele finalizando, né, pessoal, aí muitas vezes nos interiores de estado dos nossos municípios. Então a gente vai trabalhar um pouquinho toda essa estrutura organizacional, para quem já viu na faculdade, ou para quem já tem a oportunidade de estar acompanhando com a gente aí, né, nos cursinhos passados, mas para que a gente, o que, pessoal, consiga assimilar e integrar novamente todas as informações, porque temos grandes chances de ela ser repetida agora, né, pessoal, nessas próximas provas, principalmente no exame 29. E nós começamos a falar um pouquinho a questão estrutural, pessoal, né, repercutindo, trabalhando com vocês um pouquinho, como que ela é composta. E a gente começou a trabalhar com vocês, pessoal, aquela composição bastante tranquila que muitas pessoas, né, já encontram nos resuminhos do caderno, né, e muitas vezes no material que a gente acaba pré-disponibilizando para vocês aí como material de apoio, que é estabelecer toda a estrutura organizacional que hoje a OAB nos dá, né? Ela começa, como nós já trabalhamos, pelo Conselho Federal, nós vamos encontrar também o nosso Conselho Seccional. Vamos encontrar aqui, pessoal, a nossa caixa de assistência de advogados e dentro desses conselhos seccionais, que vai auxiliar no trabalho de cada estado, nós vamos ter o que, pessoal? As nossas
subseções. Esta é uma estrutura organizacional bastante simples, que muitas vezes também é suscitada, é cobrada em moldes de questões em primeira fase, e o aluno sente um pouquinho de dificuldade às vezes para chegar a um resultado positivo, para atingir o gabarito da questão. Então por isso nós vamos trabalhar alguns pontos, né, pessoal, exatos de cada uma dessas estruturas organizacionais, para que a gente tenha a oportunidade, o quê, pessoal, né, de atingir a nossa meta, que é gabaritar essas 8 questões que, se Deus quiser, nós vamos acertar em ética geral e profissional. É claro que quando nós falamos, pessoal, dessa estrutura organizacional, é sempre bom nós ficarmos atentos a alguns detalhes bastante simples, né, que para se vir a OAB acaba nos cobrando. E muitas vezes nós carregamos algumas informações um pouquinho equivocadas da própria Ordem dos Advogados do Brasil. E sempre quando nós falamos em estrutura organizacional, a gente acaba também, pessoal, né, tocando em um assunto bastante importante, que é a própria natureza jurídica da OAB. Porque muitas vezes nós deparamos com alguns apontamentos que geram divergências, ou muitas vezes escutando reportagens ou fazendo a leitura de alguns artigos. O que é importante nós assimilarmos e carregarmos para as nossas provas, principalmente agora para o exame 29, galera, é a natureza jurídica da ordem, que hoje se encontra estabelecida a partir do artigo 44 da Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB. Por que nós falamos isso, pessoal? Porque em vários pontos nós já debatemos esta natureza jurídica. E algumas questões que já foram cobradas em provas bastante antigas da ordem e nunca mais foram mencionadas, elas sempre gostavam de cutucar o aluno, cutucar ali o bacharel em relação a essa natureza. E trazia sempre aquela primeira definição que muitos de vocês já carregaram desde a faculdade, que era atribuir a natureza jurídica da ordem como uma autarquia federal. E parece que esse nome ele acabou repercutindo e sendo carregado aí para o nosso dia a dia. Aí quando vinha a prova, ou quando vinha, né, um artigo trabalhando algumas circunstâncias sobre a OAB, nós já fixávamos a OAB como, né, pessoal, uma autarquia federal. Hoje, pessoal, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Muitas vezes a questão ela pode trabalhar alternativas, onde ela traga a autarquia federal, mas outras alternativas trabalhando com as conceituações inovadoras, hoje previstas a partir do próprio Estatuto da OAB. Que é falarmos, pessoal, uma definição inovadora da OAB, uma definição, uma natureza jurídica diferenciada. Hoje nós colocamos a OAB como uma instituição sui generis, né? Uma instituição, pessoal, de único sentido. Nós não encontramos nenhuma instituição no Brasil que equipara-se à Ordem dos Advogados. Por isso que hoje, pessoal, eu peço para que vocês tomem um pouquinho de cuidado com questões que possam vir o quê? A ser elucidadas nesse sentido. E elas podem estar influenciadas com alternativas que vão querer te induzir a erro. Então prestem bastante atenção e foquem hoje no que o Estatuto nos traz, onde a natureza jurídica da OAB é considerada o quê? Como uma instituição sui generis, com personalidade jurídica própria, da forma federativa. Então nós temos detalhes específicos, galera, que eu quero que vocês fixem para que vocês tenham a oportunidade maior de atingir êxito em questões como tais. Uma instituição sui generis com personalidade jurídica própria na forma federativa. Quando nós destacamos, pessoal, né, a palavrinha autarquia federal, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque se eu falo em autarquia, pessoal, nós falamos, né, em uma vinculação com a administração pública, seja de forma direta ou indireta. E aqui nós temos o que? Uma excepcionalidade, porque a OAB, ela não tem vinculação, pessoal, nem de forma direta, nem mesmo de forma indireta. Isso já foram debates que nós tivemos junto à ordem, pessoal, começando lá desde 2006, onde os membros da OAB à época tinham o intuito o quê, pessoal? De conseguir juridicamente a estabilidade em virtude dos cargos que eles possuíam. Por quê? Eles entendiam que se a OAB era uma autarquia federal ligada à administração direta ou indireta, ou seja, ligada à administração pública, eles deveriam ser considerados o quê, pessoal, né? Funcionários públicos. E eles reivindicaram, e teve uma grande discussão à época, onde eles queriam esta estabilidade.
E isso, à época, nós tivemos o quê, pessoal? Uma ADI que deu, né, por água abaixo nesse sentido para aqueles que integravam a OAB, onde nós tivemos a aplicabilidade, pessoal, né, da OAB não como uma autarquia federal em si, mas como uma instituição sui generis. Então os cargos hoje que integram a OAB, pessoal, não fazem parte de cargos públicos quanto à sua definição. E por isso nós não temos critérios de estabilidade, porque senão seria bem, né? Todo mundo queria ter um cargozinho lá na OAB para ter a sua estabilidade, né? E quem sabe ter futuras remunerações. Então hoje nós temos essa definição básica existente, deixando um pouquinho de lado a conhecida e famosa autarquia federal para impormos uma instituição sui generis com personalidade jurídica própria na forma federativa. E esses apontamentos, pessoal, vieram a repercutir também em outras espécies de questões em provas passadas. Aí eu digo provas bastante antigas, provas de 2013, provas de 2011, né? Bem próximo à unificação que nós tivemos em 2010, onde eles travaram um pouquinho esses conteúdos e não vieram a cobrar novamente nas provas mais novas. Então, às vezes, podem ser conteúdos que possam vir a ser frisados agora nesse exame 29. Porque a OAB tem muito disso, né? Ela bate numa tecla, finaliza, espera um tempo, volta novamente naquela tecla, finaliza, volta de novo. E são temas que já há um bom tempo não são cobrados. A outra sistêmica que hoje nós encontramos também, pessoal, é de nós observarmos o critério tributário. Eu sempre falo e sempre gosto de trazer na primeira aula, porque quando caem questões relacionadas, ou quando eles trabalham esse critério de natureza da OAB, eles podem trazer influência quanto ao conhecimento em relação ao que, pessoal? Isenções ou imunidades que a OAB possa vir a ter. Hoje, nós temos que ficar bastante atentos, pessoal, que a OAB, nós iremos trabalhar quanto à circunstância de imunidades. A OAB, ela não possui isenção, tá? Esse ponto é bastante importante, provavelmente a professora Lígia, né, vai trabalhar isso com vocês um pouquinho de direito tributário, porque na prática, muitas vezes, nós sentimos dificuldade no dia da prova. Isenção, pessoal, nós precisamos de lei infraconstitucional para que ela haja. Já a imunidade não, é uma previsão que de plano eu tenho o quê, pessoal, né? Constitucionalmente, eu tenho uma previsão na Constituição Federal para que ela haja. Então, quando nós falarmos de OAB, o que eu quero que vocês fixem? Que a OAB, galera, ela possui uma imunidade tributária total, uma imunidade tributária total em relação às suas rendas, bens e serviços. Uma imunidade tributária total em relação às suas rendas, bens e serviços. Então, guardou esses dois pontos, eu acho importante, porque nós já estamos bem à frente nessa sistêmica, pessoal, de começarmos a estudar um pouquinho a estrutura organizacional da OAB, porque eu sei já que a OAB, ela está definida, né, pessoal, como instituição sui generis, com a personalidade jurídica própria na forma federativa, e quando nós falarmos um pouquinho sobre critério tributário, lembre-se, eu tenho ela como imunidade, porque nós temos uma previsão constitucional, em relação ao que, pessoal? Às suas rendas, bens e serviços. Então, a OAB não presta contas para o Estado em si, a OAB não tem vinculação direta ou indireta com a administração, a OAB é órgão diferenciado. Então, carreguem essa ideia para o dia da prova, que a OAB é um órgão diferenciado para que você não venha cair nessas pegadinhas, como questões antigas já suscitaram de vocês. Beleza, professor. Olhando desse lado, olhando essa vertente e observando essas características bastante tranquilas que nós temos, é a hora de nós estudarmos um pouquinho dessa estrutura organizacional e começarmos, pessoal, a vermos ou a revermos, né, características próprias que cada um desses órgãos pode vir a cobrar de vocês no dia da prova. E nós sabemos, pessoal, que essa estrutura ela vai iniciar lá no Conselho Federal e ela vai finalizar aqui nos nossos municípios por meio das nossas subseções. Então é claro, pessoal, que quando nós abrimos lá o nosso estatuto, né, nossa Lei 8906, tem desculpa a palavra, tem uma porrada de coisas que às vezes fica meio perdido. É muitas características, são muitas conceituações.
Então a gente tem a observância sempre de buscar alguns pontos principais para facilitar a nossa vida, e muitas vezes esses pontos são cobrados aí na nossa primeira fase. E em primeiro lugar, quando nós falamos do nosso órgão máximo, que é o Conselho Federal, pessoal, a gente trabalha um pouquinho com a sua composição interna. Como ele funciona na prática, quem lá estará atuando e quais são os poderes existentes a cada um deles. E por, desculpa, e por incrível que pareça, passa prova, vem prova, eles vêm nos cutucando nos mesmos assuntos, né? Perguntando um pouquinho de poder, de presidente, de ex-presidente, ou trazendo alguma influência nesse sentido, e a gente acaba misturando um pouquinho também esses conteúdos. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, começando a falar sobre o Conselho Federal, é falar também um pouquinho sobre a sua estruturação interna. É claro que esse Conselho Federal, pessoal, como órgão máximo da OAB, ele vai estar o quê, né? Com as nossas autoridades máximas lá presentes também. Lá no Conselho Federal da OAB, hoje localizado em Brasília, galera, nós iremos ter lá presentes os nossos conselheiros federais. Serão os conselheiros federais que irão representar os seus respectivos estados junto ao Conselho Federal. E é importante, pessoal, nós estabelecermos algumas regrinhas hoje previstas dentro do nosso estatuto, porque às vezes há influência de questões nesse sentido, porque eu deixo de observar como esses conselheiros federais saem do estado, para que eles venham a contribuir conosco lá em Brasília e para que façam parte, para que integrem o Conselho Federal. Cada estado hoje, pessoal, possui o que nós chamamos de conselho seccional. Cada conselho seccional, ou seja, cada estado, ele vai possuir o quê? Uma diretoria, uma composição estrutural para que ele administre a OAB do seu estado. E cada estado, pessoal, ele terá uma composição onde eu sempre terei 3 conselheiros federais. Então, a cada estado hoje que eu vá, eu encontrarei um conselho seccional da OAB e, consequentemente, dentro desse conselho, eu vou encontrar o que, pessoal? 3 conselheiros federais. Então, por isso que nós dizemos que esses conselheiros federais que nos representam em Brasília, que representam o seu estado, galera, eles saem de cada conselho seccional. Já tivemos pegadinhas em primeira fase, onde traz afirmativas que esse conselheiro federal é indicado em Brasília, ou é indicado diretamente no Conselho Federal. Fake, pessoal, falso. Esses conselheiros, eles surgem o quê? De cada estado, onde eles irão passar por uma eleição, que a gente irá falar um pouquinho à frente com vocês, e posteriormente ele tomará posse como conselheiro federal e representará o seu estado. Então, por isso, hoje, fixem, teremos 3 conselheiros federais por estado. Então, fazendo uma conta breve, pessoal, para que a gente tenha a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a composição, né, de uma forma bastante resumida interna do Conselho Federal, eu falo primordialmente dos meus conselheiros federais, tendo 3 por estado, multiplicando 27 estados, né, na realidade 26 estados mais o Distrito Federal, nós vamos ter um total de 81 conselheiros. Esses 81 conselheiros serão o quê? Os respectivos representantes de estado. Eles estarão lá em Brasília, reunidos, pessoal, em regra, uma vez por mês, de janeiro a junho, de agosto a dezembro, representando a sua respectiva ordem. Então, todos os meses eu tenho os nossos conselheiros federais de Mato Grosso nos representando em Brasília, como São Paulo tem, como Rio de Janeiro tem, e assim sucessivamente os outros estados. Lá no Conselho Federal, galera, nós temos que tomar muito cuidado, porque com essa composição existente, onde irá estabelecer a figura dos nossos 81 conselheiros federais, nós vamos trabalhar o quê? Com presidências internas que irão compor os órgãos lá existentes. Isso é importante, professor, porque diversas vezes as provas já nos cobraram esta composição e a gente acaba misturando um pouquinho quem preside cada um desses órgãos e quais são os poderes que eles possuem. Então isso a partir de agora, pessoal, né, para quem ainda não teve essa oportunidade de conseguir assimilar ou gerou algum critério de dificuldade, fique bastante tranquilo. Porque resumidamente, quando nós trabalhamos essa composição interna, quando eu começo a fazer a leitura a partir do artigo 51 do Estatuto,
a gente começa a observar que internamente lá em Brasília, lá ao lado do STJ, para ser mais exato, onde eu encontro o meu Conselho Federal da Ordem, nós teremos uma composição que ela inicia de um órgão interno que, pessoal, né, majoritário, que nós chamamos de pleno. Esse pleno é o órgão majoritário interno, hoje que nós temos dentro do Conselho Federal da OAB. Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando, pessoal, né, nós iremos começar o que? Pelo nosso órgão maior. O pleno é onde nós iremos ter o que, pessoal? Os nossos 81 conselheiros federais que irão representar o seu respectivo estado. 3 conselheiros surgirão de cada estado e irão nos representar junto ao Conselho Federal. Lá o pleno, pessoal, nós teremos o que? Um assento reservado a cada um destes conselheiros. E o papel primordial que eles terão no Conselho Federal, galera, é o poder o quê? De voto. Todo conselheiro federal, galera, aqui no pleno, ele terá, né, junto às matérias de competência do pleno, o poder de voz, que é o poder de falar, de manifestar, né, pessoal, de muitas vezes entrar em conflito com outros conselheiros, e principalmente o poder de voto. Então, assim, muitas vezes a gente confunde, né? Fala, professor, quem tem o poder de voto tem o poder de voz, né? Ou quem tem o poder de voz tem o poder de voto. Temos que tomar um pouquinho de cuidado. Se eu falo que o conselheiro federal ele tem o poder de voto, pessoal, né? Ele pode se manifestar, ele tem o poder de voz. Até porque torna-se um pouquinho difícil ele votar por mímica, né? Fulano, Então ele vai lá, ele manifesta e, consequentemente, ele tem o poder, o que, pessoal, né? De voto. Notem, e aqui é bastante importante, pessoal, fixarem o seguinte, questãozinha essa que já foi cobrada e derrubou alguns candidatos. Porque lá dentro do nosso Conselho Federal, reunidos dentro do pleno, eles sempre irão ter o poder de voto. Mas notem que esse poder de voto existente, pessoal, ele sairá produzido por cada estado. Como assim, professor? Nós vamos ter uma delegação. Cada estado terá o quê? Os nossos 3 conselheiros federais que irão produzir um único voto para manifestarem sobre uma determinada matéria ou sobre um recurso de competência do pleno. Então, quando nós estivermos lá representando o estado de Mato Grosso, fiquem espertos. Nós não teremos 3 votos. Em regra, pessoal, nós teremos um voto por delegação, ou seja, um voto por estado. Então, subentende-se então que os 3 já estão de acordo com o voto. Pois é, o que acontece? Ou há uma divergência dentro dos 3. Por isso que nós observamos o seguinte, galera. Quando nós falamos que existe um voto proferido por delegação, este voto ele pode o quê? Prover uma circunstância de unanimidade ou não, tá? Aqui nós seguimos uma regra básica. Se nós não tivermos uma unanimidade interna quanto àquela matéria, ou seja, né, uma divergência de voto entre eles, vence a maioria, tá? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. Sempre a maioria irá o quê, pessoal, né? Persistir, e nós ali teremos aquela determinação existente quanto ao voto proferido daquele determinado estado. Aqui eu peço para que vocês não confundam, que essa questão também já foi cobrada, é quanto ao voto proferido nas eleições do Conselho Federal. Quando eu falar em eleições no Conselho Federal, aí sim o voto é individual. Então olha a diferença. Nas eleições, voto dos conselheiros federais serão individuais. Certo, pessoal? Agora, quando nós estivermos falando de matérias e, né, circunstâncias de recurso de competência do pleno, lembrem-se, nós teremos voto por delegação. Ou seja, pessoal, um voto por estado, que pode trazer uma unanimidade ou não. Não a trazendo, lembre-se, nós teremos o voto da maioria. Então são alguns pontos, pessoal, que parecem simples, né? Mas a OAB adora nos cobrar essas pequenas características. E aí muitas vezes que nós somos induzidos a erro e perdemos algumas questões básicas. Então nós temos que começar a fixar a partir do quê? Dessas pequenas bases. Beleza, professor. Estamos lá no pleno, órgão, né, majoritário dentro do Conselho Federal. Eu tenho os meus 81 conselheiros, mas lá também nós sempre teremos o quê, pessoal? Um presidente.
O pleno, ele só vai o quê, pessoal? Ser instruído se ele estiver com o seu presidente. Notem, pessoal, que o presidente do pleno do Conselho Federal, da OAB, vai ser o próprio presidente da OAB Nacional, ou seja, o próprio presidente do Conselho Federal. O que impõe isso, professor? A própria legislação. A Lei 8906 já determina que quem irá presidir o pleno, que é o órgão máximo interno da OAB, é o próprio presidente do Conselho Federal, tá? Ou seja, né, também chamamos de OAB Nacional. Então é ele que estará o quê, pessoal? Presidindo o nosso pleno e observando o quê? Os debates e os critérios de votação existentes, o quê? Em relação aos nossos conselheiros federais. Aqui é sempre bom observarmos também, galera, o seguinte, que quando nós tivermos uma matéria de competência de um determinado estado que chega no seu grau de recurso junto ao pleno do Conselho Federal da OAB, lembre-se, neste caso, os conselheiros federais daquele respectivo estado da matéria não votam, tá? Essa perguntinha também já foi cobrada em primeira fase. Então, repetindo, chegou alguma matéria de competência do pleno e essa matéria, por exemplo, seja do estado de Mato Grosso, os conselheiros federais de Mato Grosso não votam em relação àquela matéria. Então nós começamos a observar, galera, que há a possibilidade, em virtude de alguns critérios de suspensão de aplicação de votação de algum desses determinados membros, onde aquela matéria pode ter um empate quanto ao voto que possa vir a ser proferido por estes estados. Quando houver o empate dessa matéria, pessoal, de competência do pleno, quem terá o poder de desempatar será sempre o presidente. Como já tivemos aí em algumas provinhas passadas, perguntando um pouquinho sobre esse poder. Poder é atribuído ao presidente para desempatar uma matéria de competência do pleno que foi votada. Esse poder, pessoal, de voto atribuído ao presidente, nós temos o que, né? Uma nomenclatura especial. Este voto que hoje o presidente profere num critério de desempate de matéria é chamado de voto de qualidade. Eu lembro que eu brinquei um pouquinho com alguns alunos, falando para que ele não guarde aquela palavrinha de sabão em pó, né? Tal de Minerva. Aqui nós não chamamos de voto Minerva, né? Nós chamamos de voto de qualidade. Então o presidente estará presente, né, pessoal, por ser presidente do pleno, e ele vai manifestar o seu voto quando houver o quê? Um empate. Tendo empate, pessoal, ele manifesta por meio do seu voto de qualidade, tá? Então não confundam, não é voto Minerva. Hoje a nomenclatura estabelecida na Lei 8906 é de voto de qualidade, proferido em caso que haja o empate sobre a matéria de competência do pleno, que é de poder do presidente desempatar. Aqui, pessoal, eu peço também que vocês tomem bastante cuidado, fiquem bastante atentos, que esses cargos que aqui nós começamos a trabalhar, que são cargos advindos de eleições, não possuirão remunerações. Então aqui o presidente não vai possuir remuneração, como nenhum desses 81 conselheiros federais que lá estão presentes. Várias vezes a primeira fase da OAB traz essas afirmativas e a gente acaba caindo nelas. Fala, poxa, professor, o cara vai estar lá 3 anos nos representando sem ganhar nada? Perfeito. Nós não teremos nenhum critério de jeton, nenhum critério remuneratório atribuído a essas figurinhas, tá? Então eles vão estar lá, eu sempre brinco, por amor e paixão à OAB. Não tem salário, não possuirão nenhuma espécie de remuneração. O que nós trabalhamos na prática é o seguinte: critérios de deslocamento, estadias, é claro, pessoal, né? A OAB vai suprir, vai atribuir isso a eles. Mas critérios remuneratórios, pessoal, salariais, não existe nenhum. Até porque isso é terminantemente proibido pela nossa legislação federal. Tá? Então tomem bastante cuidado nessas pegadinhas que possam vir o quê, pessoal? A serem cobradas aí no exame 29. Beleza, professor. Estamos lá então no pleno. Já fixamos aqui que no pleno eu tenho o nosso presidente, que é o próprio presidente do Conselho Federal. E ele tem o quê? O poder do voto de desempate, que é o voto que nós chamamos de voto de qualidade, onde nós tenhamos a possibilidade
de empate em uma matéria ou um grau de recurso inerente ao pleno. Até aí, perfeito, porque nós já conseguimos fixar diversas características existentes de competência do pleno do Conselho Federal. Além do nosso presidente e também, pessoal, dos nossos conselheiros federais existentes no pleno, nós também encontraremos uma figurinha rara, né? Rara no bom sentido, porque em diversas provas, e há 3 provas atrás, foi cobrado de vocês na primeira fase, uma questão que deu uma repercussão gigantesca, porque ela não estava bem clara. E muitas pessoas fizeram essa prova, ficou pé da vida. Por quê, pessoal? Era uma questão que, ao meu ver, deveria ser anulada. Que foi a questão trabalhando o quê, pessoal? O poder atribuído aos famosos ex-presidentes da OAB, né? Então, professor, eu posso então ter ex-presidentes do Conselho Federal? Perfeito. E passe e vira, eles estão cutucando esse bendito ex-presidente, né? Há 4 provas atrás, nós tivemos essa cobrança lá. Só que, poxa, me desculpe o palavreado, foi muita sacanagem a questão, porque a questão não trazia todas as características necessárias. Primeiro, ela não trabalhou em período de ano, né? Foi muito injusto para o aluno, até porque nós temos que trazer o período pessoal de ano para sabermos qual é o poder atribuído a esses ex-presidentes, porque existe uma diferença. E essa diferença, né, pessoal, foi trazida como resposta nessa prova da OAB, falando o seguinte, que como não tinha data, você deveria subentender que a prova ela tinha se desenvolvido a partir de 94. Legal, né? Agora eu tenho que subentender uma prova objetiva, né? Então está quase transformando uma segunda fase, né? Que eu vou ter que ler, interpretar e trazer uma resposta, porque não tem lá nenhuma definição. Então hoje, pessoal, o que a gente vai ficar bastante atento? E é uma dica porque nós tivemos esse respaldo como espelho dos recursos que foram o quê, pessoal, né? Feitos pelos nossos ex-alunos à época. Quando nós não tivermos uma data e tivermos questões trabalhando com ex-presidentes, qual que é a leitura que nós queremos que vocês façam no dia da prova? Leia essa prova como se ela fosse elaborada a partir de 94. Por que a partir de 94, professor? Que é o ano do nosso estatuto, da nossa lei federal, tá? Então vamos pecar por excesso. Já que a OAB, em provas passadas, já nos deu essa orientação, se nós precisarmos de recurso vai ser mais fácil, nós vamos fundamentar na própria fundamentação que ela nos orientou. Agora anotem, por que nós trabalhamos, pessoal, essa circunstância quando eu falo em ex-presidente? Primeiro, ex-presidente, pessoal, quando nós falarmos do nosso estatuto, que é 94, Lei 8906, notem que ele traz uma regrinha básica. Os ex-presidentes terão assento reservado nas sessões do pleno, mas somente com poder de voz. Então beleza, professor, se não tem nenhuma data na minha prova, top. Eu vou ler como essa prova veio a ser elaborada a partir do meu estatuto, e a partir do meu estatuto, o ex-presidente vai estar lá sentado no seu banquinho, que ele tem esse assento por lei, e ele só tem o poder de voz, tá? Então, pessoal, aqui é importante nós fixarmos isso. Era esse o entendimento que essa provinha queria na época, que foi espelho de resposta trazido no bom sentido contra os recursos que foram ingressados contra a questão. Porque a questão não atribuía o período de participação do ex-presidente que ela mencionou. Então o aluno ficou ali meio que perdido e falou, poxa, e agora? Quem foi nesse raciocínio acabou matando a questão, ou seja, acertando. Mas teve muitos o quê? Que lembraram, pessoal, de uma excepcionalidade. Porque se a gente chega aqui, igual o professor Silvio, e não fala da excepcionalidade, e cai a excepcionalidade, aí ó, o professor Silvio pecou aí, porque ele não falou. Aí eu fui lá e coloquei o quê? Somente poder de voz. O que seria essa excepcionalidade, galera? Nós temos a OAB, pessoal, bem antes de 1994, né? Nós tínhamos um estatuto antigo de 1930, para vocês terem uma ideia, onde já tinha a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu tive o quê, pessoal? Presidentes de Conselho Federal anteriores a essa data, anteriores a 94. E aí é a grande circunstância que nós batíamos. Qual era o poder atribuído a estes ex-presidentes? Ou seja,
ex-presidentes anteriores ao ano de 94. Hoje nós trabalhamos da seguinte circunstância: os ex-presidentes anteriores ao nosso estatuto, que é 94, estes, pessoal, com mais experiências que possuem, eles terão, além do poder de voz, o poder de voto. Então, por isso nós ficamos o quê, pessoal, né? Meio pé da vida com essa prova que foi cobrada. Porque como ele não trazia data, o aluno falou, poxa, e agora? E eles foram tão sacanas, desculpe, né, o palavreado, que eles trouxeram os dois tipos de resposta na alternativa, né? Então, tanto, né, pessoal, uma que vinculava somente voz e a outra que vinculava, né, o voto. Aí o cara falou, e agora? Ai, meu Deus, né, voz, voto, voz, voto. Quem seguiu o raciocínio, né, da criação da questão a partir de 94, conseguiu matar a questão. Quem lembrou, né, de circunstâncias a mais, que eram os ex-presidentes anteriores, ficou aí, né, a cabeça ficou desse tamanho. E aí teve alguns alunos que infelizmente perderam a questão nesse sentido. Então recorremos, né, muitos alunos recorreram, mas infelizmente foi esse respaldo que nós tivemos. Achei um absurdo, achei que foi uma questão mal elaborada, nós necessitávamos o que, pessoal? Ter esse ano. Muito mais tranquilo, não traria nenhum tipo de recurso, indicaria para o aluno. Ah, mas você tem que entender que o estatuto é de 94, então consequentemente a prova veio a ser elaborada a partir de 94. Mas peraí, se fosse assim, né, nós não trazíamos menções a ex-presidentes anteriores. Então quer dizer que os ex-presidentes anteriores já não têm mais valoração? Na realidade eles possuem. Qualquer pessoal, né, doutrina hoje, ou livros, ou cursinhos, né, ou artigos que mencionem a responsabilidade, os poderes atribuídos a ex-presidentes, vocês vão verificar essa excepcionalidade. Então por isso que aqui nós a mencionamos. E é claro que por um lado ruim ou bom, a gente acaba também trazendo essas orientações que a própria OAB nos dá. Então fiquem atentos. Não tem data, vamos em regra fazer uma leitura daquela questão baseada na nossa lei de 94, tá? No nosso estatuto da OAB, na lei 8906. Notem que então nós vamos fazer a primeira circunstância. Ex-presidentes de 94 à frente, ou seja, os presidentes novos, lembre-se, somente poder de voz. Os ex-presidentes antigos, galera, ou seja, anteriores a 94, anteriores à nossa legislação, ele terá o poder de voz e voto, tá? Porque lá vai que cai alguma questão e traga data, né? Porque como nós cutucamos bastante eles lá em relação à data, eles podem trazer uma, né, pessoal, nova questão trabalhando nesse sentido. Então vamos fixar, pleno, eu vou ter o presidente, eu vou ter os conselheiros federais e eu vou ter o que, pessoal? O assento reservado aos ex-presidentes. Sejam eles, né, pessoal, anteriores ou posteriores a 94, tá? Anteriores, pessoal, os mais antigos, né, até brincamos, são os velhinhos. Lembre-se, né, vovô mais velhinho tem experiência, então ele vota e fala, então é voz e voto. Aqueles mais novinhos, lembre dos adolescentes, falam muito, né, pessoal, mas não mandam nada. Então os novinhos somente falam, os velhinhos, além de falarem, eles votam. Então eu tenho duas qualificações atribuídas aos ex-presidentes. E não para por aí. Por quê, professor? Esses ex-presidentes, eles também possuem o quê? Uma nomenclatura própria. E o OAB, do jeito que é sacana, às vezes ele pode não falar ex-presidente, porque fala ex-presidente, parece que já vem na nossa cabeça, né? Velhinho, novinho, voto, voz. E se ele falar para você assim, ó, membro honorável vitalício? Você fala, cara, o que é isso? Pessoal, um membro honorável vitalício, leia-se os nossos ex-presidentes, tá? Então tá um pouquinho com essa nomenclatura diferenciada, que muitas vezes ela pode ser suscitada de vocês, né? E vocês caírem nessa pegadinha. Então o nosso ex-presidente também pode ser chamado de membro honorável vitalício, tá, galera? Aquela medalha Rui Barbosa, nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho sobre ela. Galera, notem então que nós temos estas figurinhas raras, né? Estas entidades, vamos dizer assim, compondo o nosso pleno do Conselho Federal da OAB, tá? Cada uma com os seus respectivos poderes. Então, o que eu quero que vocês fixem, pessoal? Chegou lá na prova da OAB,
teve dificuldade, por exemplo, em voz e voto, primordialmente, nós temos que fixar quem vota. Porque se fixar quem vota, qualquer outra autoridade que caia na prova, ele só fala, é só voz. Não interessa quem estiver lá. Professor, eu não sei quem está lá. Mas se não for o presidente, conselheiro federal e um ex-presidente anterior a 94, galera, o resto só fala. O resto só tem voz. Então, às vezes você está lá perdido na prova e ele traz lá, por exemplo, em relação ao Conselho Federal da OAB, marca a alternativa correta. Eles têm essa mania de trazer isso, né? Aí pega aquela questão aberta, alternativa A. Aí ele fala assim para você: o presidente nacional da Associação dos Advogados, né, terá o poder de voz e voto nas sessões do pleno. Isso não ferrou. O professor nem mencionou o tal desse, né, desse presidente. Galera, aí você vai fazer assim: quem que tem poder de voz e voto? Professor, não sei quem que é esse presidente, mas eu lembro que só tem 3 figurinhas lá na OAB, Conselho Federal, que votam, que é o próprio presidente do conselho, que é os conselheiros federais e que é o ex-presidente anterior a 94. Ah, professor, ele não falou sobre isso, então é excepcionalidade. Se é excepcionalidade, galera, ele só fala, tá? Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho algumas autoridades que também estarão presentes, que hoje são mencionadas pela Lei 8906 e que todas aqui, a partir de agora, que serão suscitadas pelo professor Silvio, todas só terão o poder de voz nas sessões do pleno, tá? Então a gente parece uma questão um pouco cansativa, monótona, repetitiva, mas galera, passe e vira está despencando essas características. Então por isso nós temos que assimilar lá pro dia da prova. Porque se você vê aquela coisa mais difícil, você não quer cobrar aquilo lá porque você vai estudar aquilo lá. Às vezes você vai perguntar para vocês aqui: aquele que ganhou a medalha Rui Barbosa, falar, sei lá, medalha Rui Barbosa, né? Poder de voz, voto, nem sabia que o cara votava, nem sabia que ele ia lá e está lá na prova. Então por isso, pessoal, além de nós termos esses integrantes, que são os 3 que votam, o resto eu quero que você guarde somente poder de voz. O primeiro deles, pessoal, que também tem o seu assento lá no pleno, e ele não tem poder de voto, ele só fala, ele só tem poder de voz, mas ele tem o seu assento. Ele pode ir lá, sentar na sua cadeirinha de couro e participar da sessão. Quem são esses, professor? Os primeiros: os presidentes de conselhos seccionais. Então, pessoal, os presidentes de conselhos seccionais, eles possuem o seu assento reservado no pleno somente com poder de voz. Então, se nós estivermos em Mato Grosso, Leonardo Pio Campos, presidente do Conselho Seccional de Mato Grosso, ele tem o seu assento reservado lá no Conselho Federal. Pode sair daqui e ir em uma das sessões do pleno lá, a galera tá lá, sua cadeirinha reservada. Mas ele só tem poder de voz. Então, se falar de presidente, ou seja, ou de participação de presidente de Conselho Seccional, lembre-se, galera, ele tem assento, mas só poder de voz, tá? 2, além do presidente de conselho, pessoal, nós também teremos uma outra autoridade lá, que é o presidente nacional do Instituto dos Advogados. Presidente nacional do Instituto dos Advogados. Então, galera, qualquer questão que falar sobre o presidente nacional de Instituto de Advogado, lembre-se, ele tem assento reservado, está previsto em lei, mas lembre-se, somente voz. Ele não vota. Porque às vezes fala presidente, né? Dá uma imposição, se ali vota, galera. O único presidente que vota aqui, lembre-se, é o presidente do Conselho Federal, que é o presidente do pleno. Fechou, tá? Com voto de qualidade, tá? Não é Minerva, pelo amor de Deus. Então notem, porque parece que o Minerva a gente carrega já da faculdade, né? Então notem, pessoal, que aqui nós vamos ter que guardar então essas 2 autoridades. Temos mais outras, professor? Sim. Além do presidente do Conselho Seccional, além do presidente nacional, nós também temos uma outra figurinha que há tempos não cai, sim. Só para concluir, o presidente nacional do Instituto dos Advogados, ele só tem voz. Poder de voz. Poder de Tá, voz. perfeito. Esse Não é voto. Nacional, A tá? subseção ele tem também só de voz.
Perfeito. Nós vamos trabalhar essas circunstâncias, pessoal, de participação desses presidentes, né? Aí é claro, o presidente de estado, por exemplo, hoje no estado de Mato Grosso nós temos o Instituto dos Advogados. Então o presidente estadual, junto ao conselho seccional, ele também tem o seu assento no pleno, somente o que, pessoal? Com poder de voz, tá? A gente vai chegar lá e vai trabalhar também essa circunstância. Então aqui, galera, fiquem bastante atentos. Eu tenho então o presidente nacional, eu tenho os presidentes de conselhos seccionais e eu vou ter também, pessoal, uma outra autoridade, que é o coordenador nacional. Essa faz tempo que não cai. Esse nome ele é um pouquinho diferenciado, né? E às vezes ele pode ser cobrado de vocês. O coordenador nacional das caixas de assistência dos advogados. O professor, o cara vai lá bem longe, hein? Perguntar para mim de coordenador nacional das caixas de assistência de advogados. Perfeito. Então, repetindo, galera, o coordenador nacional das caixas de assistência de advogados tem assento reservado nas sessões do pleno somente com poder de voz. Então qualquer um, professor, que não seja aqueles ali, só Perfeito. Então caiu qualquer um deles, galera, é voz. Né? Chegou lá, decorou os 3, tem voto, o resto. Por isso já falo para o aluno, não lembrou, guarda os que têm poder de voto. Porque o resto só fala, só vai lá para criticar. É claro, pessoal, que muitas vezes ele pode impor alguma outra autoridade que não tem assento ou que não participa, e às vezes também pode nos induzir a erro. Mas num critério básico, é claro, guardou os que votam, o resto só vai falar. Os que votam são só os 3 que nós trabalhamos. Aqui, então eu tenho também o coordenador nacional. Esse coordenador nacional, galera, ele é o que, né? Escolhido dentre todos os presidentes de caixa. Então, como cada estado, dentro do seu conselho seccional, nós vamos estudar que existe uma caixa de assistência e cada caixa de assistência possui uma diretoria. E cada diretoria possui um presidente. Então, eles se reúnem e desta reunião existente entre todos os presidentes de caixa, eles designam um coordenador nacional. Então, este, galera, terá, né, a nossa representação, representará a caixa a nível nacional e ele tem o seu assento reservado junto às sessões do pleno, somente com poder de voz, tá? Eu só queria trazer um detalhe, pessoal, que deu um branco e retornou aqui na mentezinha do Silvio. Quanto ao presidente nacional do Instituto dos Advogados, eu peço só para que você guarde uma outra nomenclatura que ele também pode ser chamado, tá? Presidente de instituto, seja nacional, seja estadual, ele poderá ser chamado de membro honorável nato. Membro honorável nato, tá? Então toma um pouquinho de cuidado, lá vai que cara, da OAB eu desconfio de tudo, né? Lá vai, cai lá, só, pum, matei, tá? Membro honorável nato, só deixei entre parênteses só, eu lembrei agora pra gente não esquecer. Então não confunda, vitalício, né, pessoal? Nós temos lá os ex-presidentes do Conselho Federal, nato, presidente de instituto. Então às vezes pode ficar uma questão de falando do presidente do instituto de estado, perfeito, ou presidente do Instituto Nacional, tá? Então notem, pessoal, além de todas essas autoridades, para a gente fechar, ainda temos uma outra, né, que foi o que a doutora perguntou, que são as autoridades que são agraciados, ou seja, presenteados com a medalha Rui Barbosa, tá, pessoal? Todos agraciados, né, ou presenteados, para ser mais bonito aí, né, com a medalha Rui Barbosa, também tem assento reservado nas sessões do pleno. A medalha Rui Barbosa, vamos trabalhar um pouquinho mais à frente com ela, pessoal, né? É uma honraria atribuída a grandes juristas, né? Pessoas com mega, ultra, blaster e notório conhecimento jurídico. Hoje, né, nós temos o Miguel Reale Júnior vivo, que foi presenteado com essa medalha. Nós temos também Sérgio Cavalieri Filho, né? Hoje um grande, né, jurista, né, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, pessoal, N obras escritas
e hoje já foi agraciado também com a medalha Rui Barbosa. Então, Sérgio Cavalieri Filho, Miguel Reale Júnior, hoje eles têm o quê, pessoal? Assento reservado nas sessões do pleno, mas o poder que lá ele terá é somente poder de voz, tá, pessoal? Então temos que fixar isso para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Então foi como a doutora disse ali também, professor, esqueceu de tudo, pelo menos fixem o quê? Aqueles que têm poder de voto. Guardou de voto, o resto que cair lá mesmo que eu não saiba, eu já vou saber que só tem poder de voz, tá, pessoal? Então guardou presidente do Conselho Federal, guardou conselheiros federais e guardou os ex-presidentes velhinhos, ou seja, os anteriores a 94, são os 3 que votam, tá? O resto meramente estará presente por ter essa determinação e esta autoridade presente pelo nosso estatuto e só irão manifestar por meio de voz nas sessões. Então aqui, pessoal, nós temos, né, o cumprimento do primeiro órgão interno dentro da composição do Conselho Federal. É muito, né, pessoal, monótono, mas são detalhes que eu não posso deixar de frisar com vocês, que passe e vira, a primeira fase da OAB está nos cobrando. Se nós pegarmos principalmente do ano de 2011 ao ano de 2013, galera, despencou muitas questões sobre composição estrutural. Então a minha visão é que nós tenhamos aí novamente um retorno desta parte estrutural para as próximas provas, que está pecando muito pouco, está caindo muito pouco. Então a tendência é que tenhamos o que, pessoal? Influência dessa estruturação nas próximas provas. Então fiquem bastante atentos, né, pessoal? Porque o critério de erro vai ser bem pouco em relação a vocês, se nós tivermos questões relacionadas a esse tema. Além do pleno, pessoal, que nós trabalhamos aqui bastante rápido, nós temos também outras composições dentro do Conselho Federal. Então aqui nós começamos sempre, pessoal, do órgão máximo, do órgão, né, de ultra mega poder dentro do Conselho, iremos o que, pessoal? Caindo no bom sentido, trazendo outros órgãos que na composição interna estrutural está abaixo do pleno. Abaixo do pleno, pessoal, lá no Conselho Federal, nós vamos encontrar o que? O que chamamos de órgão especial do pleno. Órgão especial do pleno. Poxa, professor, nós vamos ter que assimilar também só as características básicas. Por quê, professor? Nas questões amplas que podem cobrar a estrutura organizacional do Conselho Federal, fiquem atentos, porque podem trazer influência perguntando como é a sua composição, quem lá participa, quem tem poder. Então aqui é importante nós notarmos. Como que eu vou observar quem irá presidir esse órgão especial do pleno, professor? Aqui, galera, nós sempre, né, trazemos a vocês aquela característica básica de diretoria. Né? Tem aluno que fala, professor, não aguento mais ver você falar a mesma coisa. Porque onde você anda, você está lá. Diretoria, composição, está na palma da mão de vocês. Chegou na prova, não lembrou qual é o número de composição? Olha na mão de vocês. Você pode até não lembrar o nome, mas você vai lembrar que é 5 cartas, vocês vão lembrar. Porque não é 6, não é 7, não é 10. Você vai olhar lá, está na sua mão. Às vezes você está lá no dia da prova, você olha, né? O aluno fala, o que esse cara tá olhando? Será que é cola na mão? Não é, pessoal. Você vai olhar e vai lembrar que esta diretoria da OAB, galera, ela vai ter o quê? Um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Então, quando falarmos de diretoria, galera, fixem essa composição interna. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Por quê? Se vocês fixarem essa ordem, galera, não tem como nós errarmos lá, caso, por exemplo, caia uma questão específica, perguntando, por exemplo, quem preside o órgão especial do pleno. Porque nós vamos usar o que, pessoal? A sequência de diretoria. Se eu comecei, pessoal, pelo pleno, e lá eu já indiquei a vocês que eu tenho o presidente do próprio Conselho Federal, eu vou descendo também na minha diretoria. Então aqui, quem irá presidir o órgão especial do pleno é quem vem após o presidente. Quem vem após o presidente é o nosso vice-presidente. Então, o vice-presidente da OAB, galera, é quem vai presidir o órgão especial do pleno. Então, esqueci, professor, eu lembro da ordem. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto, tesoureiro.
Então, a mesma coisa eu vou ter aqui. Eu vou olhar a composição máxima interna e vou baixando. Eu tenho o pleno como composição máxima interna. Eu tenho o que, pessoal, né? O primeiro lá na minha ordem de diretoria, que é o próprio presidente do Conselho Federal. Então, notem, de um lado eu tenho o pleno, de outro lado eu tenho o próprio presidente do Conselho Federal administrando, sendo o presidente daquele órgão. Abaixo dele, eu tenho o meu órgão especial do pleno, no qual eu tenho o vice-presidente do Conselho Federal presidindo. Além do vice-presidente aqui, galera, nós também teremos a participação dos conselheiros federais. O problema aqui, e eu peço para que vocês tenham atenção no dia da prova, é que a representação nesse órgão diverge do pleno. Porque quando eu falo pleno, pessoal, é total, é órgão máximo. Quando eu falo em órgão especial do pleno, eu terei um representante por estado. Ou seja, pessoal, se eu tenho um representante por estado, o que eu quero que vocês fixem? Que no órgão especial eu vou ter 27. Se nós pegarmos e dividirmos, né, pessoal, e retirarmos somente um conselheiro por estado, eu vou reduzir para 27 membros lá no órgão especial do pleno. Eu deixo de ter o que, pessoal? Os nossos 81, tá? Então eu vou lá, reúno, cada estado reúne, e entre eles nós teremos o que, pessoal? Um deles indicado entre eles para nos representar o que? No órgão especial do pleno. O que eu quero que vocês fixem aqui? Primeiro, que o vice-presidente irá presidir. Depois, pessoal, que eu tenho 27 membros participantes. Terceiro, que os ex-presidentes também estarão aqui. Tá, pessoal? Então eu tenho o ex-presidente no pleno e eu tenho o ex-presidente no órgão especial do pleno. Tá? Pelo amor de Deus, você fala, professor, será que é sessão no mesmo dia? Óbvio que não, né, pessoal? Porque os ex-presidentes estão aqui, eles poderão estar aqui, tá? Os mesmos poderes que eles possuem aqui, eles irão possuir aqui, tá? Então, a mesma característica. Se é novo, lembre-se, 94 para frente, só fala poder de voz. Se é velho, ou seja, anterior a 94, além de falar, ele vota. Então, notem, galera, ex-presidente tanto do pleno, como ex-presidente participando do órgão especial do pleno. Então aqui, pessoal, nós já começamos a matar, né, várias questões que inclusive está lá no materialzinho de vocês que nós disponibilizamos, para que vocês não venham a errar mais, pelo amor de Deus. Para fecharmos essa pirâmide, pessoal, né, que toda vez ela não fala, não aguento mais, professor, mas a gente tem que frisar, porque lá vai que cai, para falar, professor, não falou. Nós temos a base dessa pirâmide lá no Conselho Federal. O que é essa base que nunca muda, professor? Né? Graças a Deus até agora não mudou, né? E não vai mudar para a prova de vocês. Pessoal, eu tenho 3 câmaras lá no Conselho Federal. 3 câmaras. 3 câmaras. Primeira, segunda e terceira. Esta estruturação, pessoal, de uma forma bastante simplória, que nós trabalhamos os pontos principais do Conselho Federal. É pleno, é órgão especial, é primeira câmara, é segunda câmara, é terceira câmara. Por que a gente deixa as câmaras por último, professor? Porque ela é base. Então, base fica embaixo, tá? Então, por isso que eu tenho pleno, forte, depois um pouquinho mais magrinho o órgão especial do pleno, e depois a base, as 3 câmaras. Por que a gente faz essa sintonia, professor? Parece uma pirâmide, né? Literalmente. Pra gente o quê? Novamente, não esquecer de quem preside cada um desses órgãos. Nós vamos novamente seguir aquela sequência básica, o que, pessoal? Que torna-se repetitivo, que é a nossa diretoria, né? Eu acho interessante quando às vezes ele erra na prova e começa a fazer pirâmide lá, puxa setinha, porque não pode errar, não tenha vergonha. Eu quero que você acerte 40 pontos. Você vai desenhar, fazer estrelinha sozinho, pode fazer tudo na prova, pessoal, mas que acerte os 40 pontos, tá? Então notem, pessoal, que como nós vamos ter 3 câmaras, nós vamos seguir a diretoria que nós já temos. Se eu tenho aqui o presidente, depois o vice-presidente, eu vou o que, pessoal? Continuar atribuindo as presidências. Aqui eu vou ter o secretário-geral, aqui eu vou ter o secretário adjunto e aqui eu vou ter o tesoureiro.
Então, professor, esqueci, vou olhar para a minha mão, presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto, tesoureiro, né? Então, você vai lá, né? Aí dá certinho, né? Até, teve um aluno que falou, professor, eu não entendi a pirâmide, eu fui lá e fiz um mapa mnemônico com 2 mãos, né? E desenhei uma no dedo, né? Os órgãos, e desenhei a outra, a diretoria. Eu falei, o que eu faço, professor? Ligo o dedo com o dedo, né? Porque aí não tem como errar. Então aqui, galera, a mesma coisa. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto, tesoureiro. Pleno, órgão especial do pleno, primeira, segunda e terceira Câmara. 2013, até coloquei essa questão lá no exercício, na apostilinha que vocês já receberam, ou receberão, que fala o seguinte: em relação ao Conselho Federal da OAB, marque a alternativa correta. Você fala, ferrou, porque ele vai pegar toda aquela parte do artigo 51, 55, vai cobrar tudo aquilo. Não. Aí fala, alternativa A. Porque normalmente fica um pouquinho com medo de marcar a alternativa A em prova de ética. Porque nas últimas provas, se você observar, pessoal, o índice de acerto em alternativa A é muito pouco. Eu não sei as outras questões, né? Porque a gente não trabalha com todas as disciplinas, mas ética, o índice é baixo. Então a gente fica meio que com medo de marcar. Só se tem aquela certeza mega, ultra, blaster, absoluta. Quando não tem, você fica meio, ai, será, né? Aí você já deixa tipo uma setinha. Notem, pessoal, que lá a questão era bastante tranquila. Ela falava assim, ó, o presidente da terceira Câmara do Conselho Federal será o tesoureiro, onde ele trabalhará com a matéria prestação de contas e eleições da OAB. Ponto. Ela falou, agora ferrou. Porque ele não lembrava mais quem que estava presidindo o órgão e ele ficou perdido. Falou, meu Deus, se eu não sei quem preside, imaginou saber qual que é a matéria que ele vai discutir lá, a função. Notem, pessoal, que aqui é importante nós fixarmos essa ordem, porque ela pode responder várias questões. Às vezes, se você souber pelo menos quem preside o órgão, você consegue derrubar já a alternativa na hora, como tinha outros. Porque às vezes ele vai lá falar da terceira Câmara e pode colocar o secretário-geral, ou fala do pleno e coloca o vice-presidente. Então, se você mantém a sequência, você já consegue o quê, pessoal? Assimilar esta ordem existente. 2. Galera, observem o seguinte. Nas câmaras, eu não tenho participação de ex-presidente, tá? Câmaras, tira o ex-presidente. Se cair lá o ex-presidente, participará da primeira, segunda, esqueça. Base, não tem presidente. Ou, desculpa, não tem ex-presidente. Ex-presidente é só nos tops, pleno ou órgão especial, tá? Base, não tem ex-presidente. O que eu vou ter aqui, professor? Vamos manter aquela sequência. Um representante por Câmara, tá? Então eu chego lá nos 3, vamos trabalhar para que seja indicado um deles para representar-nos junto a cada Câmara. Então, em regra, eu vou ter o que, pessoal? 27, 27, 27, tá? Um representante, ou seja, um conselheiro federal por Câmara. 27, 27, 27, tá? Aqui nós teremos, pessoal, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro, presidindo, tá? Um representante por estado. Um conselheiro federal em cada Câmara. Por isso, 27, 27, 27. 2. Pergunta que já caiu também em 2014, galera. Foi bem antiguinha, né? Praticamente 5 anos atrás. As matérias principais definidas em cada uma dessas câmaras. Passe e vira também, eles vão lá e perguntam. Professor, são várias matérias de competência de cada um dos órgãos? Sim. Se vocês pegarem, por exemplo, o Regulamento Geral da OAB, do artigo 100 ao artigo 104, tem N matérias, que depois vocês podem ver com calma, fazer a leitura, porque são várias. O que eu quero que vocês fixem? As principais da base. Por quê? Todas as questões que nós já tivemos perguntando sobre, pessoal, matérias, eles batem na base. Tanto é que quando vocês fazem a leitura lá no Regulamento Geral, essas matérias que aqui irei citar, elas já se encontram até em negrito, tá? Só faltou o grifo nosso, porque eles vão lá e pum, coloca elas na prova. Então por isso é importante nós fixarmos, elas são bastante tranquilas para fixação. Por quê, professor? Todas as vezes que nós estivermos falando da primeira Câmara, fixem a matéria o quê, pessoal? Prerrogativa, tá? Primeira Câmara,
prerrogativa. Então, P está com P. Primeira Câmara, prerrogativa. Primeira Câmara, prerrogativa. Sai daqui falando, entra no carro. Primeira Câmara, prerrogativa. Então, notem, pessoal, aqui nós vamos trabalhar a matéria principal. Prerrogativa. Tá? Prerrogativa. Prerrogativa. Segunda Câmara, pessoal. Matéria principal. Ética e disciplina. Ética e disciplina. Ética e disciplina. Terceira e última Câmara, pessoal. Prestação de contas. Essa dá até para ir no raciocínio lógico. Tá falando de tesoureiro. Tesoureiro não lembra de tesoura, né? Tesoureiro lembra de dinheiro. Dinheiro lembra-se prestação de contas e eleições. Prestação de contas e eleições. Prestação de contas e eleições. Então, pessoal, tem que fixar esses pontos, que aí na prova já mata. Primeira, prerrogativa. Segunda, ética e disciplina. Terceira, prestação de contas e eleições. Tá, galera? Na composição estrutural é o básico que nós temos que fixar, porque nós conseguimos eliminar diversas questões que possam se tratar o quê, pessoal? Quanto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então essa composição é bastante importante. Ela já solucionou diversas questões que já foram, né, suscitadas em provas passadas. Por isso eu peço que vocês fixem esses detalhes para facilitar a vida de vocês junto à nossa primeira fase, que se Deus quiser vai ser gabaritaço, vai ser 8 questões cravadas, tá? Tenho certeza absoluta que vocês vão ser absoluto, não tenho dúvida, né? Vocês vão estar tão positivos, vai soltar a caneta, ela vai pingar no gabarito da questão. Você vai ver, vai dar certo. Aqui, pessoal, além de nós começarmos a trabalhar sobre o Conselho Federal, trabalhando essas técnicas, essas dicas básicas para que vocês consigam progredir na sua provinha e acertar as questões, nós ainda continuamos com a estruturação, que ela é gigantesca, né? Ela não para só no Conselho Federal, mas ela progride também para outros conselhos. E aqui nós chegamos no outro conselho bastante importante, que hoje nós conhecemos e falamos, pessoal, de conselho seccional, que é um conselho que, pessoal, que atinge o seu estado. Conselho seccional terá a sua jurisdição dentro do seu respectivo estado. Ou seja, hoje temos conselho seccional em todos os estados brasileiros, inclusive no próprio Distrito Federal. Então, já foi pegadinha que caiu, se não me engano, na prova de 2011. Galera, lá em Brasília eu tenho Conselho Federal da OAB e tenho OAB Distrito Federal. Tome cuidado com essas pegadinhas de primeira fase, viu? Porque a FGV, ela é sacana, né? Ela vai lá, coloca uma questãozinha para te induzir a erro. Então eu cheguei em Brasília, eu posso ir lá no Conselho Federal, como eu posso ir o quê, pessoal? Na OAB Distrito Federal, tá? Então eu tenho, né, pessoal, competências diferenciadas. Então notem, o Conselho Seccional tem a jurisdição dentro do seu respectivo estado. Beleza. Neste Conselho Seccional, pessoal, nós vamos ter que guardar algumas regrinhas básicas, né? Que eu sei que o nosso tempo é bastante curto, para que vocês também carreguem isso a partir de agora para o nosso exame 29, caso nós tenhamos questões nesse sentido. O Conselho Federal, o Conselho Seccional da OAB, galera, ele vai ser composto por uma diretoria. Eu vou ter que ter alguém que administre esse Conselho Seccional. E muitas vezes isso é o que, pessoal? Repercutido em provas de primeira fase. Quem está aí treinando, fazendo, né, a leitura e resolução de questões antigas, bate muitas vezes com estruturação de conselho seccional. E às vezes nós sentimos um pouco de dificuldade em entender como é feita essa composição. Todo conselho seccional, pessoal, primeiramente nós temos que assimilar que a sua diretoria, ela sempre será composta por meio de uma eleição. Diretoria de conselho seccional não é composta, em regra, por indicação. A diretoria vai ser composta por eleição. Então já tivemos questões nesse sentido também. Como assim composta por eleição, professor?
O nosso conselho seccional, pessoal, nós iremos, por meio de uma eleição, concorrer com uma composição de chapa. Então, olha aí a pegadinha de OAB. Não existe eleição em estado de forma individual. A eleição é sempre formada por chapa. Ou seja, pessoal, por um conjunto de advogados, tá? É uma pegadinha besta, né? Fulano de tal se candidatou a presidente da OAB. Galera, ele só pode se candidatar a presidente do conselho seccional ou do seu estado se ele formar uma chapa. Ele não tem como concorrer no estado de forma individual, tá? Então lembre-se, todas as vezes que nós estivermos trabalhando em conselho seccional, composição de diretoria será através de uma eleição. Eleição não é individual. Eleição sempre será composta o quê, pessoal? Por uma constituição de chapa. E aí, pessoal, a gente acaba adentrando um pouquinho também aos critérios de eleição quando eu falo em conselho seccional. Para que o cara fixe tudo de uma vez só, não ficar aquela bola de neve na cabeça. Cheguei no conselho seccional. Quero participar, professor? Nós vamos compor o que nós chamamos de chapa. Essa chapa, pessoal, é importante porque a OAB já nos cobrou como ela é constituída. Quais são o quê? Os cargos que irão compor essa chapa e poderão concorrer às eleições. Como que nós temos isso hoje na prática? Forma bastante simples. Quando eu falo em diretoria na chapa, galera, o que você vai lembrar? Da sua mão. Porque diretoria é mão. Mão é 5 cargos, acabou. Você não sabe o que é, mas você sabe que é 5 cargos. Se alguém perguntar, e a diretoria? É 5 cargos. Quais são? Não sei, mas é 5 cargos, né? Então, às vezes, já é uma saída na prova, né, pessoal? Já é alguma coisa. Galera, a nossa chapa, super simples. Ela não vai mudar, ela sempre terá essa orientação, se a OAB perguntar. Primeiro, dentro da chapa, para eu concorrer lá ao meu estado, eu teria que ter o quê? A diretoria do próprio conselho seccional. Então, eu vou primeiro trazer o quê, pessoal? 5 integrantes para compor a minha diretoria. Aí, claro, né, repetitivamente, ter um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um adjunto e um tesoureiro. Então, é obrigatório que eu tenha na minha chapa a diretoria do conselho seccional. Serão eles que irão administrar caso eles ganhem aquela eleição. Depois, pessoal, ainda dentro da chapa, eu tenho a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Tá? Galera, diretor de Caixa, novamente, é o presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro. Galera, ninguém da Caixa tem salário também, tá? Que às vezes vem essas questãozinhas, porque, não, professor, eu já aprendi que quem está lá na diretoria do conselho não ganha. Mas aí vem aquela questão sacana, né? E os conselheiros, né? E os diretores da Caixa? Porque tudo você vê na prática, Caixa paga não sei o quê, Caixa patrocina não sei o quê. Galera, não tem remuneração. Nenhum dos membros da diretoria da Caixa tem remuneração, tá? Então, o que eu digo para vocês? Aqueles cargos que participam de eleição não tem remuneração, até rima. Então, todos esses que nós estamos trabalhando aqui, galera, tá dentro da chapa e vai concorrer à eleição. Então, eles não têm remuneração. Do presidente ao tesoureiro, do presidente ao tesoureiro. Não tem remuneração. Por amor e paixão ao OAB, tá? Terceiro, galera, aqui é bastante impactante, eu sempre peço para o aluno frise e não esqueça disso na prova. Porque tanto pode cair na composição de chapa, quanto pode cair numa questão aberta, que é o número de conselheiros seccionais, ou também chamado de conselheiros estaduais. Como que eu vou fazer essa conta, professor? Porque eu tenho que montar uma chapa. Quando eu monto diretoria, é fácil, porque o cara olha para a palma da mão dele e já sabe que é 5. Beleza. Mas quando é conselheiro estadual, ou também conhecido como conselheiro seccional, galera, nós vamos ter que cumprir uma regrinha do artigo 106 do Regulamento Geral da OAB. O que esse artigo 106 do Regulamento Geral nos traz? Quando eu estou compondo a minha chapa, galera, vocês observem o seguinte: o número de conselheiros irá depender do número de advogados inscritos no Estado.
Cai esse trem lá, você fica perto e fala, e agora? É isso mesmo. Então, repetindo, o número de conselheiros estaduais ou seccionais depende do número de advogados inscritos no meu estado. Como que isso nós temos na prática, professor? Na prática funciona da seguinte forma. Artigo 106. Os estados que possuem menos de 3.000 advogados, quando eu falo menos de 3.000 advogados, subentende que são advogados inscritos na OAB. Então, os estados que possuem menos de 3.000 advogados, galera, eu posso atingir na minha chapa até 30 conselheiros. Então, repetindo, professor, retiramos o relatório e verificamos que no estado de Mato Grosso eu tenho menos de 3.000 advogados. Perfeito. Vou compor a minha chapa com no máximo 30 conselheiros seccionais. Tá? Agora, professor, se nós tivermos no estado que tem 3.000 ou mais advogados inscritos, como que funciona? Galera, se o estado possuir mais de 3.000 advogados, eu, na composição da chapa, posso, além desses 30, adicionar mais membros, ou seja, adicionar mais um membro a cada grupo de 3.000 advogados. Então, por exemplo, professor, vamos supor que eu tenha 3.000, beleza, 30, 6.000, 31, 9.000, 32, 12.000, 33. Qual que é o limite que eu posso chegar, professor? 80. Então, repetindo, onde eu tenha 3.000 ou mais, pessoal, advogados inscritos, eu posso incluir mais um conselheiro a cada grupo de 3.000 advogados, tá? Então, o limite, professor, 80. Então, mínimo 30, máximo 80. Então, às vezes é fácil decorar assim, né? Para vocês cair lá, mínimo 30, máximo 80, tá? Teve dúvida? Artigo 106 do Regulamento Geral da OAB. Já foi cobrada essa questão? Já. Salvo engano, 2013. Mas lá, pessoal, nós tínhamos uma pequena mudança. Anteriormente, o número não era 30 e 80. Era 24 e 60. Se cair esses dois números, pessoal, esqueçam na prova, tá? Pelo amor de Deus. Hoje é 30 e 80. 24 e 60 não tá com a gente, tá? Porque às vezes você não lembra de nada, mas você vê um tal de 24, 60 lá, fica esperto. Lembra-se de 30, 80. 24, 60 tá fora, tá? Nós trabalhávamos com a mesma teoria, mas era 24 e no máximo 60. Hoje nós temos 30 e no máximo 80 conselheiros seccionais, também chamado de estaduais. Depois, pessoal, rapidinho, teremos os nossos conselheiros federais. Aqui todo mundo já decorou, né? Quantos temos, né? Sempre 3. Tá, pessoal? Então, 3 conselheiros federais. Não tenho que mudar, tá previsto já em lei, para eu compor a minha chapa. E por último, nós teremos o que, pessoal? Os nossos suplentes, tá? A regrinha hoje é a seguinte, pessoal. Hoje, a lei estabelece que eu não posso ultrapassar meu número de suplentes com mais da metade do número de titulares. Repetindo, o número de suplentes, pessoal, em regra, ele não pode ultrapassar mais da metade, ou seja, mais de 50% do número de titulares, tá? Professor, tem, por exemplo, suplente do presidente? Da diretoria do Conselho Seccional? Não, por quê, pessoal? Onde que eu vou ter suplente? Eu posso ter suplente para os conselheiros federais, como para os conselheiros estaduais. Parece uma besteira, a gente fala, isso vai que ser besta, né? Não é, porque às vezes vai lá, cara, FGV danado para colocar isso, né? Vem lá, né? Será composto por um suplente, tal, quanto a diretoria. Esqueça, pessoal, porque na diretoria eu já tenho quem irá substituir, né? Agora, quanto aos conselheiros, não. Então nós poderíamos ter essa composição para os federais, quanto para os estaduais, tá? Então tome muito cuidado. Para eu concorrer à eleição, galera, precisamos desta composição de chapa. Falou em eleição individual no estado, errado. É fake, é falso. Eleição sempre o quê, pessoal? Por composição de chapa.
Ah, mas trouxe a questão. Fulano de tal cadastrou a sua eleição individual 6 meses antes no estado X para concorrer a presidente da OAB local. Esqueça, galera, não tem como. Ele só conseguirá registrar a sua chapa, ele só conseguirá registrar a sua candidatura se ele constituir a chapa e lá ele tiver designado como um futuro presidente da diretoria daquela chapa. Senão, ele não tem como concorrer, tá, galera? Não tem outra alternativa dentro das eleições de estado, tá? Então, por isso nós vamos trabalhar bastante eleições de estado e eleições lá no Conselho Federal, que elas divergem em algumas características. De chapa pode Oi? ser formada? Isso, o que acontece, pessoal? Em regra, não existe número de chapas, desde que nós tenhamos a possibilidade de compor os requisitos que hoje são exigidos por lei. Por que nós dizemos isso, pessoal? Porque a cada uma dessas chapas construídas, não basta simplesmente ser advogado. Além de ser advogado, nós, todos aqui, pessoal, teremos ainda que ter os requisitos exigidos no artigo 63 do Estatuto da OAB. Quais são esses requisitos que estarão lá no Estatuto da OAB, professor, no artigo 63, para ser mais exato? Primeiro, tem que ser advogado. Isso é óbvio, né? Se virar uma pergunta falando assim, fulano é bacharel. Esqueça, não pode. Fulano é estagiário devidamente inscrito na OAB e paga a sua unidade. Piorou. Tá? Então notem, galera, é só advogado. Advogado é o que está escrito na OAB. Tá? Bacharel não é advogado. Então a gente toma muito cuidado com isso. Vem essas pegadinhas. É igual quando a gente fala de sociedade de advogados, né? Quem faz parte como sócio da sociedade de advogados? Cara, 2014 caiu essa questão. Aí o aluno, professor, você acha que eu vou errar? Sociedade de advogado, advogado. Aí ele já marcou a questão, já pulou pronto, ele leu lá de novo. Cara, mas a B fala que além do advogado também poderá ser sócio o estagiário que esteja com a sua unidade em dia. O cara, e agora? Porque um amigo meu me falou que ele está com uma sociedade com advogado e ele é estagiário. Aí pronto, vira aquela bola de neve, você fica igual louco na prova, já come a prova. Não precisa, não tem exceção. Então aqui, nós vamos trabalhar nessas mesmas circunstâncias. Por isso que eu peço que vocês tomem cuidado. Esqueceu das características? Vai lá no artigo 63. Primeiro, ser advogado. Ser advogado. Advogado é que é escrito na OAB. 2, facinho. Tem que estar em dia com a anuidade. Tá devendo, galera? Esqueça, você não vai se candidatar. Salvo se você quitar as suas dívidas. Mesmo se tiver parcelado? Pois é. Aí é claro que se parcelar, nós estaremos num critério de adimplência. Porque eu fiz o quê? Um acordo sobre aquela dívida. Aí beleza. O que acontece? Se eu estiver devendo, não participo. Mas a lei nos traz que se eu formalizar um acordo ou quitar a dívida no prazo de até 30 dias anteriores à data de eleição, eu posso participar. Então, muitas vezes acontece o que? Nós lá fazemos o parcelamento. Aí subentende que é um acordo e, consequentemente, torna-se adimplente sobre uma dívida existente àquele advogado. Lembrando, pessoal, isso é muito boa essa colocação. O advogado que está inadimplente com a OAB, ele pode ser executado, tá? Se a OAB perguntar isso para você, não tem nada de especial lá não. Lei de execução. Pessoal, novo Código de Processo Civil, execução sobre aquele título e acabou, tá? Não tem lei especial, não tem aplicabilidade especial, porque já caiu isso. Ah, porque vai lá, a lei de responsabilidade fiscal será aplicada ao advogado que deve... Não tem nada disso, galera. É um procedimento comum, novo Código de Processo Civil, ponto final, tá? Tem que quitar ou fazer acordo até 30 dias antes do... Isso, 30 dias contados o quê, pessoal? Da data da eleição. A mesma aplicabilidade será atribuída a quem? A quem vota. Por quê, professor? Se você estiver devendo a OAB, você não vota. E se você não vota, em regra, você paga multa. Então, pra gente tomar cuidado. Então, o primeiro passo nós temos que observar aqui, galera. Primeiro, professor, para eu me candidatar tem que estar em dia. Se não tiver em dia, quitar até 30 dias antes da data da eleição. Tanto para quem está concorrendo a cargos, quanto para quem irá votar. Ambos têm que estar
em dia Tá, deixa com o eu pagamento. só entender. E quem está inadimplente, ou seja, devendo, não tem direito de votar. Daí ele não paga multa. Não, Ou não? notem, pessoal, Peraí, deixa eu- nós temos 2 pontos. Tanto para quem quer se candidatar, quanto para quem vai votar, Vai votar? certo? Precisa estar Eles aqui. têm que estar adimplentes. Se eu estiver inadimplente, eu não concorro à eleição como candidato. E nem E se eu estiver inadimplente, eu também não voto, tá? Lembrando que a inadimplência automaticamente já gera uma multa por você não poder votar. Essa inadimplência hoje vai gerar uma multa para você de 20% sobre o valor da sua unidade. Então, a multa que é bem mais salgadinha, né, que as votações partidárias. Em vez de você pagar lá R$ 3,72, você vai pagar cento e poucos reais aqui de multa, tá? Lembrando, galera, que é bastante importante, essa questão já caiu. Professor, estou em dia, mas não pude votar na data da eleição. Cabe justificativa na OAB? Cabe, tá, pessoal? Porque às vezes cai alguma questão nesse sentido. Óbvio, né? Faça a justificativa. Justificativa é analisada pelo conselho. E se plausível, você é o quê, pessoal, né? Excluído da aplicabilidade da multa. Sem problema algum, tá? Mas tem um prazo. Né? Oi? Pra O que acontece, pessoal? A lei estabelece um prazo. Só que esse prazo estabelecido para o protocolo da justificativa não é da lei federal. Ele é feito por regimento interno. A gente acaba nem tocando nesse assunto para não trazer confusão para o aluno. Graças a Deus, porque regimento interno ainda não é cobrado, senão a gente tem que decorar 27 regimentos e vocês iam surtar. Então notem que a justificativa hoje é admitida também na OAB. Não justificou o professor. Hoje a de plano estava inadimplente, além de continuar a dever à OAB, mais as atualizações e correções monetárias, já irá acumular para você mais uma multinha de 20% do valor da unidade. O voto é obrigatório, isso é importantíssimo. E lembre-se, galera, advogado licenciado não vota, tá? Repetindo, advogado licenciado não vota, tá? Lá à frente nós vamos discutir tudo de novo, o que é licenciamento, né, pessoal, o que é cancelamento da OAB, só para desencargo de consciência. Advogado licenciado não vota. Então fique tranquilo, professor, estou licenciado na OAB, bacana, não vota, tá? Então notem, pessoal, tá em dia para participar da eleição. Lembre-se, pessoal, estar inscrito na OAB. Terceiro, galera, importantíssimo, não posso ter procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, tá? Então, quando você abre o artigo 63, já fala, aquele que irá concorrer às eleições não pode possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, tá? Coloca uma vírgulazinha aí, por quê, professor? Salvo reabilitação. Então, repetindo, não possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, salvo reabilitação. Outro item também lá do 63, galera. Não posso concorrer à eleição se estiver em cargo exonerável, com X, ad nutum. Carga exonerável ad nutum. O que são esses cargos? Porque esses cargos comissionados, cargos de indicação, tá? Então, se tiver lá na prova esse nome, esse xingamento, fique esperto, tá? Se estiver em cargo exonerável ad nutum, ele não poderá concorrer o quê, pessoal? As eleições da OAB. Ele não poderá integrar a chapa. E mais um quesito, né? Que é importantíssimo. Deve possuir, pessoal, mais de 5 anos de inscrição. Tá? Perfeito. Ininterruptas, ou seja, contínuas, né, galera? Possuir mais de 5 anos de inscrição. Ininterruptas ou contínuas. Isso é uma outra sacanagem também que nós temos, porque quando você lê o artigo 63, ele fala assim, ter mais de 5 anos. E o ininterrupto, ele tá lá no regulamento geral. Então, o que acontece? Muitas vezes na prática, você não vê o ininterrupto ou contínuo, e é sacanagem, porque ele traz as duas alternativas na prova. Você fala, cara, e agora, né?
É mais de 5 anos somente ou é mais de 5 anos contínuos? Então tome um pouquinho de cuidado, porque nós temos o estatuto pessoal da OAB, que é a lei federal, e a complementação dele é o quê? O nosso regulamento geral. Então muitas vezes eu tenho que detalhes que não está o quê? Na lei principal, e sim no regulamento. Tanto que o regulamento e o código de ética não tem um número. Ele é o quê, pessoal? Como se fosse uma extensão da nossa lei federal. Tá? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. Quando estiver fazendo a leitura do estatuto em casa, teve alguma dúvida, procure observar o quê? O índice do regulamento, que muitas vezes sobre determinado item que ali está sendo trabalhado, ele tem uma complementação de informação dentro do regulamento. Então é esse nosso trabalho, a gente esmiuça essas características para trazer de uma forma mais facilitada para vocês, que é muita coisa, né? É muito conteúdo para ser visto. Notem, pessoal, que esses detalhes são primordiais, eu tenho que fixar, porque senão eu não posso concorrer aqui, tá? Agora, para votar mais tranquilo, né, professor? Se eu não sou licenciado, bacana, tem que estar escrito na OAB em dia com o pagamento da minha anuidade. Perfeito, vou lá, profiro o meu voto. É claro, pessoal, que essas eleições que nós vamos trabalhar com maior intensidade à frente, elas aqui nos estados irão ocorrer sempre na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato, tá? Então, segunda quinzena de novembro do último ano de mandato, nós vamos ter eleições em todos os conselhos seccionais do Brasil, tá? Pessoal, lembrem-se que o mandato da OAB não muda, ele sempre será de 3 anos, tá? Mandato lá no Conselho Federal, professor, 3 anos. Mandato na Caixa de Assistência, professor, 3 anos. Mandato na subseção, professor, 3 anos, tá? Se errasse na prova da cascuda, 3 anos, tá, pessoal? Não tem como errar. Então lembre-se, mandato 3 anos. No último ano de mandato, que é o 3º ano, nós teremos as eleições da OAB exatamente na segunda quinzena de novembro, tá? Isso, pessoal, sempre nos nossos respectivos estados. Notem, pessoal, que isso são só algumas características para que a gente entenda um pouquinho como que funciona a administração do nosso conselho seccional. Eu preciso saber de onde que surgem, né? Essa chapa, quem compõe e como que ela irá administrar. Aqui também, dentro do conselho seccional, pessoal, nós vamos encontrar o quê? O nosso pleno, que é o órgão máximo interno que nós temos. Onde estará lá quem, pessoal? O nosso presidente, que é o próprio presidente do conselho seccional da OAB, bem semelhante ao Conselho Federal. E eu terei aqui quem mais lá votando, professor? Os conselheiros estaduais. Então o pleno vai estar presente todos os nossos conselheiros e o nosso presidente do conselho seccional. Aqui, pessoal, nós temos características bastante semelhantes à do Conselho Federal. Por quê? O presidente do estado também tem o seu voto de qualidade. Ou seja, ele manifesta o seu voto em que sentido, professor? Quando tenhamos empate das matérias que ali estão sendo debatidas, tá? Então lembre-se, mesma coisa eu aplico nos estados. O presidente só vota para desempate. Voto este não é sabão em pó Minerva, é voto de qualidade. Aqui nós somos chiques, tá? Então o voto de qualidade será atribuído ao presidente, certo, pessoal? Do conselho seccional. Outro ponto importante que há tempos não cai. Todo conselho seccional, galera, ele possui o quê? Uma estruturação de comissões, o que chamamos de comissões temáticas. Beleza. Temos número de comissões temáticas? Não. Então pode ser apresentado projetos de temas específicos, né? E passar por análise do conselho seccional e ser aprovado, beleza. Comissão de consumidor, comissão de tributário, comissão de diversidade sexual e assim por diante. Mas não é isso que eu acho importante. Eu acho importante, e que há tempos não cai, as 3 comissões obrigatórias nos nossos conselhos seccionais. Porque se cair lá, nós temos que matar essa, né? Que é fácil. As 3 comissões obrigatórias nos nossos conselhos seccionais. Não confundam com comissões temáticas, tá, pessoal? Comissões temáticas não tem número. Pode passar pelo crivo do conselho, se aprovado o crivo. Vamos lá, pode falar. Perfeito. Dentro do estado, nós teremos também o nosso pleno aqui,
certo? Lá, o presidente do Conselho Seccional da OAB local, ele vai ter o seu voto de qualidade, ou seja, na votação proferida pelos conselheiros estaduais, quem desempata é ele. E este voto proferido por ele para desempatar também é chamado de voto de qualidade. Isso é dentro do Estado. Perfeito. Então todo estado ele tem a mesma composição. Então se eu vir aqui no estado de Mato Grosso, aqui eu tenho Leonardo Pio Campos como nosso presidente da OAB Mato Grosso. Então ele vai estar lá na sessão do pleno aqui de Mato Grosso, no nosso conselho. A matéria vai ser debatida e votada pelos conselheiros. Se houver um empate, Leonardo desempata, com o voto de qualidade que ele possui. Então lembre-se, voto de qualidade, sempre proferido pelo presidente, no caso de empate de uma determinada matéria de competência do pleno. Tá? Então é bem semelhante, né, pessoal, os poderes existentes a nível estadual com os poderes atribuídos lá em cima a nível federal. Tá? Então voto de qualidade tanto tem lá quanto teremos aqui. Cada um é óbvio, né, dentro das suas competências. Essas 3 comissões obrigatórias, galera, que nós temos, faz tempo que não cai. Toda vez eu friso. Falei, vai cair. Lá vai que no exame 29 ela esteja lá. Já eu tô calculando, você acertou a primeira, já falta mais 38 só para chegar a êxito, né? Vai dar certo. Galera, as 3 comissões obrigatórias que hoje nós temos são as seguintes. Primeira, Comissão de Direitos Humanos. Então, todo estado que você chegar aqui hoje tem OAB, você vai pisar lá. Qual que é a primeira comissão que você vai ver? Comissão de Direitos Humanos. Tá? Eu sempre brinco, lembra do corintiano, né? Comissão de Direitos... Brincadeira. Comissão de Direitos Humanos, né? Sempre acontece uma rebelião, né? Tipo, tá filmando lá, filma lá, rebelião, aparece esses caras com a camisa do Corinthians, né? Lá na penitenciária, tá brincando. Aí, o que acontece? Chama a Comissão de Direitos Humanos. Então, lembre-se, galera, a Comissão de Direitos Humanos é obrigatória. Obrigatória. Não é comissão temática, tá? Segundo, Comissão Orçamentária. Comissão Orçamentária. Comissão Orçamentária. Professor, Sim. essas são obrigatórias. Isso, essas 3 que nós estamos manifestando são obrigatórias em todos os conselhos seccionais. Chegou nos 27 conselhos hoje, todos eles têm essas 3, tá? As outras, pessoal, são meramente temáticas. Então pode acontecer de eu ter, por exemplo, Comissão de Diversidade Sexual aqui em Mato Grosso e não tem em São Paulo, por exemplo, tá? Por isso que o tema, por isso que a circunstância já estabelece. Temáticas são apresentadas, vê o rigor e relevância no Estado, podem ser aprovadas ou não pelo Conselho. Essas 3 não, são obrigatórias. Então a primeira é Direitos Humanos, a segunda é a Orçamentária e a terceira e última, né, que faz parte dos nossos estudos aqui, é a Comissão de Exame de Ordem e Estágio. Comissão de Exame de Ordem e Estágio. Então notem, essas 3 comissões elas são obrigatórias em todos os conselhos seccionais. Viu qualquer perguntinha lá sobre conselho seccional, indagando vocês sobre comissões obrigatórias, são 3. O senhor já faz Humanos, parte dessa orçamentária. comissão de exame? Oi? Faço. Faz Tive a parte? oportunidade de participar na anterior e nessa. Sou vice-presidente dessa comissão. Ah, legal. Né? O senhor já... Sempre voz perdida, porque eu brigo, xingo, falo mal, mas tô lá. Acho que eles gostam, porque não me expulsaram até agora. Uma hora a gente dá um jeito, hein? Né? Vai batendo na pedra com água, a hora fura, né? Mas é difícil. A gente vê cada coisa. Ah, mas eu fico. Tenho vontade de voar uma cadeira. Tô gravando. Vamos lá, pessoal. Não é fácil, não. Então notem, pessoal, que essas 3 comissões elas são obrigatórias, tá? Humanos, Orçamentária, Exame da Ordem e Estágio, tá? Não esqueçam, fixem essas 3, sempre obrigatórias em conselho seccional. Esses conselhos seccionais também, pessoal, é importante nós frisarmos que também tem as autoridades que irão participar do pleno, que tem o seu assento reservado também, como nós falamos um pouquinho lá no federal. Aqui, pessoal, na maioria dos cargos são bem semelhantes, mas é importante nós notarmos aqui quais são e como eles participam. Como aqui nós trabalhamos com o pleno,
bem diferenciado lá de Brasília, que tem pleno, órgão especial do pleno, primeira, segunda e terceira Câmara, torna-se um pouquinho mais fácil nós assimilarmos. Por quê? Dentro do nosso pleno, pessoal, dentro do Estado, dentro do Conselho Seccional, eu vou ter algumas autoridades presentes. Uma delas, pessoal, que nós trabalhamos é o quê? O próprio presidente do Conselho Seccional. É ele que preside o pleno. Isso aí não tem dúvida mais que todo mundo fixou. Com o seu voto de qualidade, para desempatar a matéria. Ele não vota Perfeito, caso, tá? caso contrário, não vota. Caso contrário, não vota. Ele vai lá, ele tem normalmente o seu poder de voz, pode se manifestar, mas só vota para desempatar. Voto de qualidade. Aí eu tenho os conselheiros estaduais que votam, é o papel deles lá, sem problema algum. E depois eu tenho quem, pessoal, aqui também no nosso estado? Os ex-presidentes, tá? Então, nós seguimos a mesma regrinha do federal. Só que aqui eu estou falando de ex-presidentes estaduais. Então, qual foi a regrinha que nós trabalhamos lá? Os ex-presidentes aqui, anteriores a 94, que são os velhinhos, voz e voto. Se for novinho, posterior a 94, que é o ano do nosso estatuto, somente voz, tá? Então a mesma regrinha nós atribuímos aos estaduais, com as mesmas regrinhas atribuídas aqui, pessoal, aos federais. Cada um dentro da sua jurisdição, tá? Então, tá aqui em Cuiabá, tô dentro do Conselho Seccional de Mato Grosso, lembre-se, os ex-presidentes daqui têm assento reservado nas sessões do pleno daqui, e se ele for anterior a 94, além de falar, ele vota. Se ele for posterior a 94, ele só fala, ele só tem poder de voz nas sessões, tá? Salvo engano, acho que eu conheço só um aqui no estado de Mato Grosso hoje vivo, que é anterior a 94, tá, pessoal? Então, assim, ele lá nas sessões, ele sempre gosta de participar, você deve acompanhar, né? Ele manifesta muito nos Facebook da vida, né, pessoal? E ele tem poder de voz e voto. Por quê? Presidiu o OAB anterior a 1994, tá? Então, tome muito cuidado nesse sentido. Então, tem o presidente, tem os conselheiros estaduais, tem os nossos ex-presidentes. Aqui, pessoal, é sempre importante também nós frisarmos alguns outros detalhes. Por quê? Dentro do Estado, eu posso também ter o nosso presidente estadual do Instituto dos Advogados. Lembra que nós falamos lá em cima do presidente nacional do Instituto? Aqui no Estado eu posso ter o quê? Um presidente estadual. Então, se a OAB trazer alguma perguntinha falando sobre o presidente estadual, pode falar assim, presidente local do Instituto dos Advogados, lembre-se, ele tem assento reservado no Conselho Seccional do seu estado, tá? Então, por exemplo, no estado de Mato Grosso, para ter uma ideia, nós temos Instituto dos Advogados, inclusive representado pelo professor Fábio Arthur Capilé. Então, Fábio Arthur Capilé em Mato Grosso tem o seu assento reservado nas sessões do Pleno de Mato Grosso, lá na OAB, somente com poder de voz. Tá? Novamente, eu repito, só tem 3 que têm poder de voto, que é o presidente, que é os conselheiros estaduais e os ex-presidentes anteriores a 94. O resto que vir, mesmo que você não saiba, pá, marca a voz. Tá? Pelo amor de Deus, agora é 40 cravar. 43, só para garantir, tá? 43. Você vai e marca 40, fala, ai meu Deus, será que eu não errei nenhum? Dá uma raiva esse trem, né? Então tem 43 só para... Não é possível que eu errei mais de 3. Teve uma aluna minha, eu falei, gente, você tem que tomar cuidado com isso, né? Olhar também as bolinhas, na hora de pintar lá, a aluna foi olhar, ela pulou uma bolinha e foi fazendo. Para que chegou no final. Já foi. Vai fazer o quê? Acabou, né? Só pegou, fechou o cabelo e foi embora. Então, parece uma besteira, mas tem que ficar muito atento, pessoal, porque a gente está tão bitolado às vezes, então, né? Atenção, você olha para um, olha para outro, ninguém olha para nada, você olha, ai meu Deus, e agora, ai, ai, né? Você vai estar tranquilo, pessoal. Eu garanto para você que com 2 horas e meia de prova você já terminou. Ah, você não vai levar seu caderno, não precisa, eu já passei. Joga pra trás. Olha que os outros esperam você na segunda fase. Vai embora. Certeza, vai estar fechado, né?
Não saiam chorando, saiam rindo. Aí todo mundo comemorando. Se a prova for difícil também, Você lá. olha pra prova e dá uma risada, galera. Olha, isso vai quebrar toda a atenção. O cara vai olhar pro lado e falar assim, cara, estudou, hein? Porque ele vai olhar pro lado e eu não sei nada, o cara tá rindo ali, cara. Né? Ele não sabe que você tá rindo de desespero, né? Aí Vamos lá. acontece igual Então- novembro, você dorme aprovada, amanhece reprovada. Ah, nem fale, né? Sou moderna. Pois é. Não, eu lembro, né? Teve outro também. Poxa, eu passei. 8 horas da manhã, todo mundo reprovado. Cara, chorei junto dos alunos. Pô, que massa, não sei o quê. Professor, não passei. Mas você caiu no pescoço. Ah, pô, é triste. Né? Não, é uma situação. Mas quando você tá bem amarrado na Pessoal, então rapidinho aqui. Importante também nós fixarmos nessas autoridades, então, o presidente estadual ele terá somente poder de voz. Aqui também eu tenho uma outra figurinha que nós não temos lá no Conselho Federal, que são os presidentes de subseções, tá? Então, galera, se falarmos de presidente de subseções, eu peço que vocês fiquem atentos. Ele tem assento nas sessões do pleno daquele estado, somente com poder de voz. Tá? A voz está aí sempre presente. Então, os presidentes de conselhos seccionais terão assento reservado, somente com poder de voz. Outra autoridade também, pessoal, que tem assento reservado aqui. Os conselheiros federais daquele respectivo estado. Então, por exemplo, se a gente está em Mato Grosso, os meus 3 conselheiros federais têm assento reservado no pleno, somente com poder de voz. Tá? Então, são autoridades presentes hoje, pessoal, que estarão, né, no nosso pleno do Conselho Estadual ou Seccional, e todos esses citados, somente poder de voz. Não terá poder de voto, tá? O presidente do Conselho Federal, se vier numa seccional, ele não tem direito de voto? Isso, pessoal. Se o presidente do Conselho Federal estiver presente aqui no Conselho Seccional ou participar de uma sessão, somente voz, tá, galera? Os únicos 3 fixados com poder de voto, já podem guardar de olho fechado, são aqueles 3. O próprio presidente, os conselheiros estaduais nesse caso e os ex-presidentes velhinhos anteriores a 94, tá? Cravou nesses 3, galera, arrebenta no dia da prova. Outro ponto que é rapidinho também, pessoal, que nós temos para concluir. Caixa de assistência dos advogados, tá? É um ponto importante porque quem observou caiu agora na penúltima prova. Na penúltima, última prova, foi na última prova. Última prova. Última penúltima, agora eu tô meio... Foi na última, não foi? Pessoal, um ponto importante que eu falo de caixa de assistência dos advogados, que parece uma besteira, até tinha frisado também nos outros cursinhos passados, foi o seguinte. A Caixa de Assistência de Advogados, pessoal, ela possui autonomia e independência. O que o aluno está errando muito na prova da OAB que eu observei? Ele acaba confundindo um pouquinho Caixa de Assistência dos Advogados com subseção. Por quê? Primeiro que são órgãos distintos. São criados individualmente pelo Conselho Seccional. Perfeito. Só que Caixa, galera, tem autonomia e tem independência, tá? Vamos dizer assim, a Caixa ela se autossustenta, mesmo abocanhando um percentual de renda da OAB. Mas, regra, tá lá na lei, ela tem autonomia, ela tem independência. Ela possui uma estruturação própria, né, pessoal? Ela tem o seu estatuto próprio e ela tem a constituição da sua diretoria, que irá ser empossada a partir de uma chapa que ganhará as eleições na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Perfeito? Aqui, pessoal, o que nós temos que ficar atentos? Eu lembro que até passei essa regrinha, essa continha no cursinho passado e veio a cair na prova. Só que caiu de uma outra forma, a gente acabou especificando para vocês. Por quê? Quando eu falo em caixa de assistência, a gente já frisou para vocês que não tem nenhum tipo de remuneração. Eu não pago diretoria de caixa de assistência porque está dentro da chapa, eleição, não tem remuneração. Perfeito. Só que aqui, pessoal, o que a OAB frisou na provinha?
ela quis conhecimento de vocês em relação ao quê? A participação da Caixa ou não em rendas. Por quê? Você já carrega que ela é independente e autônoma, né? Tem autonomia e tal. Mas, professor, então vou marcar aquela alternativa que tinha lá falando que ela não tinha participação em renda. E na realidade ela tem, né? E é uma continha, pessoal, que muitas vezes o aluno está carregando de forma equivocada. São 2 artigos hoje presentes dentro do regulamento geral da OAB. Para ser mais exato, é o nosso artigo 56 e 57 do regulamento geral da OAB. Por quê, professor? Quem guardou esse detalhezinho matou a Paula na prova. O artigo 56 e 57, ele traz 2 detalhes importantíssimos. Mesmo tendo independência e autonomia a Caixa de Assistência de Advogados, nós iremos observar que a Caixa, por lei federal, terá direito a 50% das anuidades após as deduções previstas em lei. 20%. Tá? Então, às vezes o aluno ele carrega e fala, cara, mas é muita grana, galera. Então a gente tem que começar a observar detalhes. Quando eu falo assim, 50% das anuidades após as deduções previstas em lei, traduzindo, ela tem direito a metade do que sobra. Porque quando eu falo 50% após, não tem, 50 é metade. Pessoal, ela tem direito a metade do que sobra, porque tem uma dedução prevista em lei. Por isso que é importante sabermos 2 artigos. Um fala que ele tem direito a metade do que sobra, ou seja, 50%. E o outro estabelece, o outro artigo, qual é essa dedução que está prevista na lei, que está lá discriminado. Hoje, funciona da seguinte forma para a gente fechar com chave de ouro, galera. Esta dedução prevista, ela vai trabalhar assim. Que lá vai que cai de novo, porque eu duvido nada dessa FGV. Esta dedução prevista no artigo 56 e 57, ela fala que é de 60%. Tá? Então 60%, pessoal, já é tirado da renda quanto a essa unidade. Vai lá, bum! Nós temos dedução de 60%. Aí que tá. Hoje o nosso regimento, o nosso regulamento, ele estabelece como é diluído esse 60%. O senhor não cai em matemática, não, eu não duvido nada, vai apertar tantos por cento é para tal lugar. Tantos... Perguntou lá, se não souber, já dançou. Aqui, pessoal, nós temos uma previsão bastante tranquila, por quê? Nós iremos trabalhar com 3% dos 60% destinados ao que chamamos de fundo cultural. Fundo cultural. OAB pode ser sacana e perguntar para você o seguinte: quem administra o fundo cultural? A lei estabelece que quem administra o fundo cultural é a ESA, Escola Superior da Advocacia. Só na lei mesmo, que eu trabalhei na ESA, nunca vi esse fundo. Mas sim, tá, pessoal? Na lei, que é importante para nós, que vai ser a questão número 3, aí vai faltar mais 37, tá? Lembre-se, é a ESA. 2%, galera, teremos para a famosa FIDA, que é um fundo específico que nós temos na OAB, destinado o quê, pessoal? Ao advogado. Na lei também é lindo, tá na prática, tá gravando, mas é, né, meio, né, tá. Mas a lei estabelece. Então, onde está estudando para a OAB, para a prova, lembre-se, 2% para esse fundo que nós temos. E aqui é importante frisarmos, quem administra, professor? Diretoria do Conselho Seccional. Diretoria do Conselho Seccional. Tá? Diretoria do Conselho Seccional. Rapidinho, só pra gente fechar. Aqui, pessoal, nós temos 10% abocanhados pelo Conselho Federal. Tá? É grana pra caramba. 10% para o Conselho Federal. E, por último, os 45%, pessoal, restantes aqui dessa continha, eles são aplicados na manutenção e administração do próprio Conselho Seccional. Então, repetindo,
Os 45% serão aplicados na manutenção e na própria administração do nosso conselho seccional. Aí sobra 40, fica 20. Oi? Pois é, aí na prática o que acontece? Por que a gente fala que ele abocanha metade do que sobra? Porque se deduziu 60, sobrou 40, né? Ele abocanha metade, na prática seria 20%. Óbvio, difícil a OAB perguntar pra você, né? 20%. Mas a gente é bom nós sabermos como que dilui, porque lá vai que ele traz algum desses percentuais que não é de duvidar e você já fez. Beleza, galera? Obrigado pela participação de vocês. Um bom friozinho de final de semana. Até a próxima. Clique like.